Olá, meus queridos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês. Privilégio muito grande estar novamente juntos por essa transmissão. Eu gostaria de introduzir então, lendo Isaías capítulo 6, versículos de 6 a 8. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja esta brasa. Tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar a todos que nesse momento possam abaixar as suas cabeças, fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Oremos então. Pai querido, muito obrigado por este dia que nos deu, obrigado por sua palavra, pela disposição do teu servo Isaías, que é um modelo para cada um de nós, que devemos estar sempre prontos a ir anunciar a palavra do Senhor. E independente, Senhor Deus, das condições, das situações, precisamos ter sempre disposição. É o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então para os nossos versículos, ou na verdade para o nosso versículo. Colocarei aí em sua tela e nós poderemos ler juntos. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Iniciaremos cantando então, e hoje, dia especial para missões, cantaremos hinos relacionados à disposição de anunciar a palavra de Deus. Vamos começar com 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão, e depois já emendaremos com o número 441, Graça e Salvação. Vamos cantar alegres então, 422, Trabalho Cristão.
Muito bem, então, meus amados irmãos, vamos para o nosso próximo hino. E eu peço que me perdoem, tive aqui uma situação, não consegui colocar a terceira estrofe, se eu não estou enganado, mas já tudo resolvido. Vamos prosseguir então para o número 441, Graça e Salvação. E é muito importante que todos possam, de alguma forma, meditar naquilo que nós estamos cantando, porque estamos então cantando sobre o trabalho cristão, sobre a responsabilidade de cada um de nós de levar a palavra de Deus. 441, então, do cantor cristão, Graça, Perdão e Salvação. Muito bem, meus queridos, vamos então para os nossos breves avisos.
Quero lembrar a todos, meus irmãos, que por enquanto nós estamos em bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul. Os indicadores têm melhorado, mas de qualquer forma, o culto presencial por enquanto será no domingo pela manhã. Sempre às sextas-feiras o governo do estado atualiza o mapa de distanciamento, então esperamos que tão breve possamos voltar para a bandeira vermelha. Aí então nós faremos o culto da noite também presencial, mas por enquanto, em bandeira vermelha, apenas o culto da manhã será presencial. Como vocês já sabem, temos explicado, podemos então até 30 pessoas em cada culto. As nossas transmissões, elas continuam regulares, meus queridos irmãos, tanto como estamos fazendo hoje às 20 horas nas quartas-feiras, como às 9 horas da manhã, culto Escola Dominical, bem como o culto vespertino no domingo à tarde, às 18 horas. Meus irmãos, nós estamos no mês de missões, como o próprio versículo nos fala, de Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. É a nossa responsabilidade. Eu tenho lido para os irmãos e também aqueles que estiveram aqui puderam ver qual é o nosso cartão de promessa de fé. Então eu resolvi colocá-lo para que todos possam enxergar. É exatamente assim, essas são as informações, esse é o layout do nosso cartão de oração. Então eu vou ler para todos vocês. Então eu, no caso, a pessoa que pega o cartão, com a ajuda de Deus, comprometo-me a obedecer o ID de Jesus em Mateus 28, 18 a 20, primeiramente evangelizando, orando pelos missionários e contribuindo de maneira voluntária com o valor a ser preenchido por cada um de vocês. Por mês, um valor mensal como auxílio ao projeto de missões da nossa igreja. Então, este cartão de oração, ele está disponível para todos aqueles que vêm à igreja. Nós temos uma caixinha separada, então as pessoas que preenchem, elas colocam ali, colocam, vamos dizer assim, o papel de costas para que ninguém possa ver. E no final do mês, o irmão Jason, que é o nosso tesoureiro, bem como o irmão Paulo Carvalho, eles vão fazer então a soma dos valores e aí nós continuaremos, né, auxiliando os nossos missionários. E se passarmos do valor que hoje temos, adotaremos novos missionários. Nossa igreja hoje ajuda 20 missionários ou então projetos. Então nós estamos auxiliando 20 projetos ou então missionários aqui no Rio Grande do Sul, em alguns lugares do Brasil, em alguns lugares do mundo. Então nós temos esse privilégio de poder fazê-lo. Até o ano passado, nós ajudávamos com missões em torno de R$ 2.500. Nós tivemos 2 missionários a menos, então temos investido na ordem de R$ 2.200, quase R$ 2.300 por mês com missões. Então Deus tem nos abençoado, temos conseguido, sabemos que lamentavelmente por conta da pandemia, alguns irmãos não têm conseguido, mas eu quero lembrar a todos vocês que é algo voluntário. Não existe valor mínimo, não existe valor máximo e 100% daquilo que é ofertado para promessa de fé vai para missões. Então é o nosso desejo, se nós passarmos então do valor que hoje nós temos auxiliado os nossos missionários, adotaremos novos missionários para então continuarmos fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Se porventura você não pode vir à igreja, por conta da distância ou do Covid, enfim, entre em contato com o irmão Jason e pode falar, olha, irmão Jason, eu vou contribuir com tanto, porque como ele é o tesoureiro, ele vai fazer a anotação e aí então, cada mês, nós saberemos os valores que todos nós contribuiremos, a soma desses valores serão então disponíveis para missões, ok? Vamos então para o nosso último hino, um dos belos hinos do HCC, não que os demais não sejam, mas como eu tenho falado para vocês, estamos cantando sobre missões e este é um hino que fala sobre entregas. Então vamos para o HCC, colocarei aí na sua tela, vamos cantar dos 478, 200 não, 478
tua voz escuto a convocar-me. Então, meus queridos, mais uma vez eu peço para todos vocês que ao cantar, meditem na letra, o façam como se fosse uma oração, mas que seja também o desejo de cada um de nós, ok? Vamos então para o nosso último hino desta noite, tua voz escuto a convocar-me. Ok, meus amados, mensagens poderosas que temos cantado e possamos verdadeiramente estarmos disponíveis para anunciar a obra do Senhor, anunciar a vontade do Senhor, a salvação por meio de Cristo. Nos tempos nebulosos que temos passado, os corações estão sedentos. Então hoje as redes sociais são nossas aliadas para que possamos então pregar o Evangelho. Se você não tem saído na rua, quando sair, seja para ir no mercado, seja no farol, né, ou na sinaleira, enfim, procure sempre estar munido de folhetos para poder então anunciar a palavra de Deus. Meus amados, esta noite o pastor Daniel Lima vai desafiar os nossos corações acerca do tema missões, para que possamos também, meus irmãos, aquecer os nossos corações acerca deste tema. Muitas vezes nós temos investido nosso dinheiro em coisas supérfluas, como refrigerante, balas, doces, chocolates, e deixamos a obra missionária de lado. Tudo isso que eu disse, essas guloseimas, elas não são pecado de maneira alguma. Você pode fazer uso delas, não tem problema. Porém, quando nós permitimos que esses gastos, eles, vamos dizer assim, eles majoram do nosso orçamento e deixamos missões de lado, então demonstra que o nosso coração não está preocupado com missões. Então, que possamos verdadeiramente colocar as nossas vidas diante do Senhor e seja, meus amados, com a oração, com a sua presença ou até mesmo com a sua contribuição, porque lembre-se, o nosso projeto de missões, a promessa de fé, não é apenas contribuição, mas quando você coloca o seu nome lá, você está se disponibilizando para orar pelos missionários, bem como se disponibilizando para aproveitar as oportunidades de anunciar o Evangelho. E alguns sabemos que não têm tido as condições, seja por conta de serem autônomos ou então por não estarem recebendo o seu salário, enfim, cada um tem as suas dificuldades na pandemia, mas você tem a oportunidade de colocar diante de Deus. Se você não tem as condições, ore, coloque seus joelhos diante do Senhor, dobre os seus joelhos diante do Senhor e coloque os nossos missionários em suas orações. Ainda temos
em nossa igreja os cartões com os missionários, com todos eles, para que você possa orar na sua casa, seja sozinho ou com a sua família. Então, sem mais delongas, vamos assistir a pregação do pastor Daniel. Quero incentivá-los apenas de colocar os seus pedidos de oração para que nós possamos orar no final, antes de nós encerrarmos. Então, vamos assistir a pregação e depois eu volto para o tempo dos pedidos e também para o encerramento. Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus por esse dia. Espero que o irmão tenha tido um bom feriado, um dia de descanso, um dia em família, um dia de meditação da palavra, um dia em que possa ter tido mais tempo em oração, se assim for a sua situação, mas que realmente tenha pelo menos descansado o seu corpo, porque sabemos que as dificuldades são grandes, as batalhas do dia a dia são bem pesadas, e sempre é bom ter um feriado, né, para poder descansar um pouco, né. Mas nesse momento vamos, para termos um bom final de feriado, vamos abrir as escrituras, né, vamos meditar juntos na palavra para essa noite. Nós estamos no nosso mês de missões, estamos já encaminhando a renovação da promessa de fé. Espero que o irmão esteja orando também sobre isso, pensando com relação a como irá fazer nesse ano que estamos começando agora, com relação à promessa de fé, né? E que, como diz o próprio papelzinho que nós entregamos, que não seja somente uma contribuição financeira, mas, sobretudo, um compromisso em oração, em buscar realmente se interessar pela vida dos nossos missionários, desses homens e mulheres que têm levado adiante o ministério de Cristo, a palavra de Cristo a tantas pessoas que nós jamais teríamos condições de chegar até elas. Nessa noite eu gostaria de meditar num personagem muito, muito importante na Bíblia. Quando nós falamos de missões, normalmente, pessoas que são lembradas, se nós fôssemos colocar os exponenciais, provavelmente seria o apóstolo Paulo, né, com toda a seu ministério, que foi muito evidente, muito, muito próspero, né, com fundação de várias e várias igrejas, em vários e vários locais, que esteve perto de governos e tudo mais, e que foi um homem que realmente foi muito usado por Cristo para a expansão do Evangelho. Outra vez o apóstolo Pedro, que também foi um homem grandemente usado, que foi um pastor muito importante lá na igreja em Jerusalém e tudo mais. Ou talvez um dos companheiros, Barnabé, um Silas, né? Mas eu gostaria de falar de um apóstolo também, de Cristo, mas que não tem essa mesma evidência. Óbvio que o irmão, se está já há algum tempo na igreja, já ouviu mensagens sobre esse homem. Mas o apóstolo André, para mim, ele tem um local de especial quando nós falamos nesse quesito de levar as boas novas aos perdidos, né? Ele é um apóstolo que aparece pouquíssimas vezes dentro do Novo Testamento. São somente 12 versículos que nós temos o nome de André registrado. É óbvio que ele fez parte de vários outros momentos dentro do ministério de Jesus Cristo aqui, né? Quando se dizia de seus discípulos, os apóstolos, a gente sabe que ele estava incluído naquele grupo. Mas o nome em si dele foi citado somente em 12 diferentes versículos, sendo que 4 desses versículos eram versículos que praticamente estavam citando o nome de todos os apóstolos, né? Que compuseram os 12, ou o versículo de Atos, que cita ele como um dos 11, né, já que Judas acabou se suicidando após ter traído Jesus Cristo. Então ele é muito menos citado. Por exemplo, o irmão dele, o Simão Pedro, ele aparece, o nome dele no Novo Testamento por 251 vezes, ou seja, foi um homem que foi muito mais
proeminente dentro da expansão do Evangelho. Mas mesmo assim, não é porque o nome de uma pessoa não é tão citado que ela não foi importante. E André, ele tem uma peculiaridade que é completamente diferente, né, do seu irmão. E é muito interessante isso. Eu tenho uma irmã, e eu sei que todos que têm um irmão, uma irmã, ou irmãos ou irmãs, no plural, vão concordar comigo que nós somos diferentes. Cada um tem uma personalidade diferente, tem uma maneira de se expressar diferente, tem pensamentos diferentes sobre alguns assuntos. E André e Simão Pedro eram completamente diferentes. Simão era sempre pronto a falar, pronto a fazer as coisas, e por vezes ele não precisava ter feito as coisas ou ter dito alguma coisa, mas ele estava sempre assim, pronto para fazer isso. Já André não. André era mais silencioso, ele era mais quietinho, mas isso não fazia ele omisso. Ele sempre fazia as coisas certas. Ele sempre buscava fazer o que deveria ser feito. E por isso eu acho que as atitudes que André nos deixa como legado, né, registrado, que foram registrados para nós nas Escrituras, são atitudes que nós devemos levar quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos em missões. André, ele não ficou parado, ele não ficou à sombra do seu irmão, mas na verdade ele foi um homem que trabalhou grandemente. Muito do que a gente sabe de André vem de histórias ou da tradição, né, sobre quem ele foi. André, ele teve um impacto muito importante na região que nós podemos chamar de Europa Oriental. Então ele é conhecido, né, e aí como esses países são de maioria católica, ou já foram, pelo menos, ele é padroeiro de alguns desses países, como Romênia, ele também é padroeiro na Rússia, ele tem evidências do ministério dele na Grécia. Então foi um homem que levou o evangelho a outros lugares. Enquanto Paulo foi em direção a Roma, enquanto Pedro ficou ali estabelecido na região do próprio Israel, André ele expandiu o evangelho para essas outras localidades, e tem muitas coisas que são faladas sobre ele por causa do seu ministério lá nesses locais. É interessante que ele é também padroeiro da Escócia, o que não é muito entendido até então, porque ele nunca foi até a Escócia, né? Existem algumas histórias do porquê que ele foi escolhido como padroeiro da Escócia. Uma é porque dizem que a cruz que ele foi crucificado, um dia estava numa viagem e acabou tendo um acidente, e a cruz ficou ali na região da Escócia. E a outra é que um dia um rei estava numa batalha e duas nuvens formaram um desenho como se fosse um X. E ele entendeu que esse X fazia referência à cruz de André, né? André, como já ficou evidente, ele morreu por crucificação. Mas tal como foi seu irmão, Pedro, ele também não quis ser crucificado como seu Senhor Jesus Cristo. Ele não se sentia... ele sentia que era uma honra muito grande morrer da mesma forma que o seu Senhor. E por essa razão ele pediu e clamou aos seus executores que fizessem uma outro tipo de cruz para que ele fosse crucificado. O seu irmão Pedro decidiu que ele seria crucificado e pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça. E a história, a tradição diz que assim foi. Já para André, eles criaram essa cruz em formato de X. E André foi crucificado lá, mas foi uma morte muito, muito lenta. Muito, muito lenta. Diz que demorou 2 dias para que ele viesse a morrer. E então ele ficou lá desses 2 dias, e a tradição diz que nos 2 dias em que ele estava crucificado, morrendo, ele estava anunciando o Evangelho. Ele não estava chateado, ele não estava triste, ele estava entendendo que ali eram os últimos momentos que ele tinha para continuar proclamando a verdade. E assim ele fez até o seu último suspiro,
até o momento em que ele realmente entrou na glória com Jesus Cristo. Então ele realmente foi um homem fiel até os seus últimos dias, até o seu último suspiro aqui nessa terra. André realmente levou o evangelho às pessoas que precisavam receber o evangelho. E nessa noite eu gostaria de olhar de uma maneira muito rápida, muito simples, atitudes fundamentais que nós podemos observar na vida de André e que devem fazer parte da nossa vida também. André não era o mais eloquente, ele não era aquele que arrastava multidões, ele não era aquele que faria uma pregação como seu irmão fez, e num dia quase 3.000 almas eram convertidas, no outro dia mais 5.000. Não era o perfil de André. André era mais comedido, mas ele era constante, ele fazia sempre o que deveria ser feito, ele levava sempre a verdade de Cristo às pessoas. Ele fazia com que as pessoas se conectassem com Cristo. Eu acho que essa atitude de fazer com que pessoas se acheguem a Cristo é a atitude mais importante que nós temos. Hoje em dia, muitos de nós pensamos que eu tenho que ir numa praça pública para anunciar Jesus, eu tenho que ir pegar o poder da internet, criar um blog ninguém faz mais, mas criar um perfil e criar um canal e fazer alguma coisa para que eu tenha milhares de acessos e muitas pessoas ao redor do mundo possam ouvir a verdade. Mas a verdade é que o Evangelho continua sendo a mensagem que nós devemos levar no nosso dia a dia para as pessoas que nós conhecemos e sempre com esse foco, levá-las até Jesus. Levá-las até Jesus. Então vamos ver essas 5 atitudes que André nos deixou, que nos deixaram registrados sobre o que André fazia. A primeira atitude que nós vamos ver é que o André, ele ouviu e seguiu a Jesus. Primeira atitude para que qualquer pessoa possa levar o evangelho a outras pessoas é que ela mesmo venha a seguir o Senhor Jesus Cristo. É impossível que uma pessoa que queira levar alguém a conhecer o Senhor Jesus Cristo não conheça o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tenha tido um tempo com o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E após conhecê-lo, ele pode apresentar. Quando nós estamos numa situação na nossa vida e vem uma pessoa que nós conhecemos, mas que a outra pessoa não conhece, ou seja, eu tenho 2 amigos, mas eles entre si não se conhecem, por eu conhecer ambos, eu posso fazer a conexão entre essas 2 pessoas. E eu digo, fulano, esse é cicrano, cicrano, esse é fulano, e eles se conhecem. Da mesma forma, André, ele teve que primeiramente conhecer o Senhor Jesus Cristo, saber quem ele era, para que aí sim ele pudesse apresentar o Senhor Jesus Cristo às outras pessoas que ele conhecia. Então vamos ver aqui esse primeiro passo que todos nós devemos dar, e a primeira atitude que André teve, que foi de conhecer Jesus Cristo de forma particular. Abre comigo para o livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 19. João, capítulo 1, versículo 19. Ali começa falando sobre João Batista, mas a gente vai chegar lá ao ponto de André, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não, não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim,
do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E este João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10:00, 16:00. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Então nós vemos aqui que, em primeiro lugar, que André ele já era um discípulo de João Batista. Ele já estava buscando a verdade. Ele já estava buscando conhecer mais de Deus. E no momento em que ele, conhecendo João Batista e sabendo dos ensinos de João, e João sempre dizendo que após ele viria alguém que era maior do que ele, que viria alguém que era o Messias, no momento em que ele, João, aponta para aquele homem e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André imediatamente vai e segue a Jesus. Ele vai atrás de Jesus porque ele quer conhecer Jesus pessoalmente. Ele não quer ter a informação que alguém disse para ele. Ele quer ter a sua própria convicção de quem é Jesus. E ao seguir Jesus, Jesus vem e convida ele, dizendo: vem e vede. E passou horas e horas e horas com Jesus, conhecendo pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. E após conhecer ele pessoalmente, foi que aí sim ele tomou outros passos. E ele veio a seguir a Jesus mais tarde, de uma maneira mais efetiva. Ou seja, aqui ele seguiu Jesus para conhecer Jesus. No outro versículo que nós vamos ver agora na sequência, nós vamos ver André seguindo a Jesus também. Mas aí num passo de fé, num passo de largar tudo para seguir Jesus. Vai comigo para Marcos capítulo 1. Rapidamente, Marcos capítulo 1, mas não tire o dedinho de João 1, porque nós vamos voltar aqui em um segundinho. Marcos capítulo 1, versículo de número 14. Marcos 1, versículo 14 diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então André, após ele conhecer pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, ele foi e seguiu o Senhor Jesus Cristo de uma maneira completa e total. Então essa é a primeira atitude que nós precisamos ter para sermos evangelistas, para nós sermos missionários, para nós sermos aqueles que vão levar
a verdade às pessoas. Nós precisamos conhecer Jesus. E no momento em que nós conhecemos a Jesus, nós precisamos abandonar tudo por ele. Isso significa que você tem que largar o seu emprego, como André largou o seu emprego para seguir Jesus? Não. Mas significa que você tem que abrir mão do que for porque você segue a Jesus. Eu não vou me expor, eu não vou me indispor, eu não vou me posicionar porque eu tenho medo de perder meu emprego. Isso está errado. Isso está errado. Nós somos crentes integralmente. Nós devemos ser crentes em qualquer situação. Se nós vamos perder nosso emprego, que assim seja. Então agora eu vou ficar gritando pela escola lá onde eu trabalho sobre a salvação de Cristo? É óbvio que não. É óbvio que não. Nós devemos ter sabedoria de usar as oportunidades que Deus nos dá. E Deus nos dá oportunidades. Eu passo poucas horas do dia na escola, muito mais nos tempos atuais. Mas ainda assim, sempre que estou lá, sempre existe uma oportunidade de abrir a boca e de falar de Deus. E eu tenho colegas de todos os tipos. Tenho pessoas católicas, tenho pessoas que são de religião nenhuma ou que não têm nenhuma predileção por alguma coisa. Mas sempre existe um momento que você pode testemunhar. Mas você não vai testemunhar se você não conhece pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Você não vai querer se expor porque você não sabe o valor que ele tem. Uma pessoa que conhece a Cristo, sabe o valor que ele tem, não terá dúvidas sobre quem ele vai priorizar. Se ele vai falar primeiramente sobre Deus ou primeiramente sobre os seus próprios interesses. Então essa é a primeira atitude que André nos dá. Que nós devemos ser aqueles que ouvem, têm o ouvido aberto para saber quem é Jesus e vão segui-lo. E ao seguir Jesus, nós vamos ser levados a lugares que nós jamais imaginamos. Se me falassem há 5 anos atrás, olha, Daniel, em abril, vou pegar essa mesma época 5 anos atrás. Daqui a 5 anos para frente, você vai estar em Novo Hamburgo, você vai morar em Novo Hamburgo. Essa vai ser a tua cidade. Você vai trabalhar numa outra escola, com uma outra função e todas as coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos 5 anos. Eu não acreditaria. Porque não tinha nenhuma perspectiva sobre isso. Mas seguindo a Jesus, nós vamos para onde quer que ele nos leve. E não importa. Nós vamos seguir e temos convicção de fazer o certo. E olha, é bom você seguir a Jesus sempre, porque as pessoas também reconhecem isso. E essa é a primeira atitude, então. Ouvir Jesus, sabe quem ele é, segue-o. Segue-o onde quer que ele te leve. Segunda atitude que André nos deixa aqui, voltando lá para João, por isso que eu disse não tira o dedinho, é que André anunciou Jesus à sua família. Versículo 41, continuando aquele texto, diz assim: ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E ele o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, o primeiro foco de pregação, de missão que André teve foi a sua própria família. Ele não foi atrás dos seus amigos, ele não foi atrás das pessoas que estavam talvez próximos a ele, ele foi atrás da sua própria família. Ele foi atrás do seu próprio irmão. E ele foi e disse: eu encontrei o Messias. E quando nós falamos de Messias, o Cristo, todas essas palavras, nós precisamos entender tudo o que isso traz, porque a ideia de Messias, de Cristo, a palavra vem da ideia de ser ungido. E ungido nós sabemos que sempre era ligado ou a um profeta ou a um rei. Então eles que estavam debaixo do Império Romano, ao ouvir falar que chegou o Messias, e eles tinham uma visão deturpada no início, né? Eles tinham a visão de que Jesus Cristo seria aquele grande libertador,
como foram os macabeus que eu citei recentemente com os irmãos, que levantaram uma revolta e tomaram de volta o terreno, o território, isso que eu queria dizer, de Israel. E eles tinham isso alicerçado porque em Zacarias diz isso, né? Só que nós sabemos que Zacarias não estava apontando, hoje fica muito mais evidente para nós, desse lado da história, entender que não, Zacarias está falando lá do final, quando todas as coisas chegarem à conclusão. Para nós é mais evidente. Mas as convicções que eles tinham de que Jesus Cristo seria um grande líder militar que derrubaria Roma e que expulsaria eles ali, vinha de profecias, de uma má interpretação de uma profecia, mas vinha de uma profecia, não era uma ideia, um devaneio. Então ele, sabendo que encontrou o rei que na mente dele expulsaria os romanos e que traria novamente paz a Israel, ele vai ao seu irmão. Ele vai ao seu irmão, que era um homem que trabalhava, que estava sofrendo, que teve todas as dificuldades que ele estava passando. Ele vai atrás do seu irmão. O seu irmão, no primeiro momento ali, até aqui parece muito... ele foi, ele seguiu, ele já conheceu Jesus. Não dá para saber se exatamente assim, ele no primeiro momento já acreditou que Jesus era Jesus de verdade, mas nós sabemos, baseado no que disse Marcos, de que no momento em que Jesus novamente chamou eles enquanto eles estavam pescando, eles imediatamente o seguiram. Ele então já fez aquele primeiro contato de apresentar Simão, que foi chamado por Jesus de Pedro, ou de Cefas, e depois, a seguir, os dois imediatamente juntos, em família, seguem a Jesus. E que coisa maravilhosa é essa! Irmãos, a jornada cristã não é uma corrida que nós estamos correndo sozinhos. Nós estamos querendo levar pessoas conosco. E que maravilha é levar pessoas que são da nossa família. Eu tenho uma alegria particular dentro da nossa igreja, que é meu primo. Quando crianças, nós não íamos na igreja juntos. O Jason ia em eventuais programações. Mas ele não era uma pessoa que estava na igreja sempre comigo, que cresceu na igreja comigo, não. Mas graças a Deus, com alguns convites, sempre falando do evangelho, ele começou a se chegar. E depois, por sua própria convicção e entendimento, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Eu lembro de uma vez que ele estava no quarto lá comigo, e eu tinha ganhado uma Bíblia, e dentro daquela Bíblia tinha aquela oração. E eu falei, Jason, repete depois de mim. E ele repetiu. É óbvio que ali não foi o momento que o Jason tomou a decisão a Cristo, mas eu tinha o desejo de ter o meu primo junto comigo. E hoje eu tenho uma grande alegria de saber que dentro da igreja onde eu congrego, onde eu sirvo a Deus, meu primo também serve a Deus. E é gostoso isso. É prazeroso saber isso. Então nós devemos ter esse prazer de continuar, de levar mais pessoas a conhecerem da verdade, a saberem quem é Jesus. Eu tenho familiares que não conhecem a Cristo, mas nós já falamos, mas eles ainda não conhecem a Cristo. Mas nós devemos continuar anunciando, continuar levando. Então anunciar a nossa família é fundamental. Não precisamos pensar que lá na China as pessoas não têm liberdade de cultuar Cristo, ou que na Coreia do Norte as coisas são extremamente difíceis. Se Deus no futuro nos chama para isso, excelente. Mas nós precisamos focar principalmente na nossa família, nos nossos. Isso não é um evangelho egoísta, é um evangelho sábio. Se a pessoa que te conhece melhor não consegue reparar que Jesus fez alguma coisa na sua vida, ninguém mais vai reparar isso. Se a pessoa que sabe que você é cristão olha para você e fala, não conhece a Cristo, como é que eu tenho a pretensão de imaginar que uma pessoa que nunca me viu na vida vai seguir a Cristo? As pessoas não seguem a Cristo por causa de mim, mas com certeza as pessoas me conhecendo e sabendo o efeito que Cristo teve na minha vida, isso é evidente, vai ser uma evidência óbvia para essas pessoas. Muito mais que uma pessoa que eu não conheça. Muito mais que uma pessoa que simplesmente me vê na rua entregando um folhetinho. Todas as coisas são válidas. Entregar o folhetinho, tudo está certo. Não tem nada errado nesse sentido. O que eu estou dizendo é que é mais óbvio para quem te conhece que perceba a diferença que Cristo faz na sua vida
do que uma pessoa que te vê uma vez na vida, né? Então essa também é uma atitude muito importante, anunciar o evangelho a todas as criaturas. Sim, Jesus nos pediu isso, Marcos 16, Mateus 28. Mas, primeiramente, aos nossos familiares. A terceira atitude que nós vamos ver aqui, que André tomou, e que é muito importante que nós também tenhamos, é que André ele tinha um prazer especial em conectar as pessoas a Jesus, em levar as pessoas que não conheciam Jesus até ele. Em primeiro lugar, ele levou os seus familiares, no caso ali, seu irmão, até Jesus. Mas ele não ficou somente nisso. Ele também levou mais outras pessoas a conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Abre comigo para João capítulo 6, indo algumas páginas à frente ali. João capítulo 6, na famosa história da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos que André é aquele que vai fazer os pães e os peixes chegarem até Jesus. Porque diz no versículo 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André tinha noção de que aquela multidão não ia conseguir comer com 5 pães e 2 peixinhos. Ele sabia disso. Mas ele queria fazer conexão. O que eu tenho de recursos nas minhas mãos? Eu tenho condição de comprar pães para esse povo todo? Não tenho. Que era a preocupação que Filipe tinha. Se a gente tivesse 200 denários, não ia dar dinheiro suficiente. Sabe? É uma infinidade de dinheiro. Não dá. Vai faltar. Então o que a gente vai fazer? André também ouviu essa pergunta. Ele devia estar próximo de Filipe quando Jesus questionou Filipe. E o que ele fez? Ele foi atrás. Ele foi atrás de alguma coisa. E ele encontrou esse menino. E ao encontrar esse menino, ele não teve dúvidas de trazer esse menino até Jesus e mostrar, Jesus, é isso que nós temos. Ele tinha esse prazer de conectar essas pessoas. E nós sabemos o que aconteceu. Todo mundo se alimentou muito. Sobrou cestos e cestos de comida, de pães, sobrou muita comida. E a gente não sabe também o que aconteceu com os pães, essa sobra, né? Se eles levaram para si, se eles doaram, né? Se ele deu para o menino, que seria inacreditável, né? Você chegar com 5 pães e 2 peixinhos e sair com cestos e cestos de comida, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente sabe que André foi aquele que trouxe a pessoa, o menino no caso, até Jesus. Agora, em João 12, em algumas outras páginas à frente, João 12, mais uma vez, esses são 2 amigos bem queridos, Filipe e André, também sempre estão juntos esses 2. João 12, versículo 20, nós vamos ver o seguinte, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Interessante, né? Porque a petição dos gregos aqui era, olha só, a gente quer ver Jesus. Filipe podia ir diretamente para Jesus. Ele podia. Mas quem é que é a pessoa que é boa de conexão com Jesus? Quem é a pessoa desse grupo aqui que aparentemente está sempre querendo levar pessoas até Jesus? É André. Então ele vai lá e faz o quê? André, tem um povo aí que quer ver Jesus. E eles 2 foram e falaram, ó, Senhor Jesus, tem um pessoal que quer te conhecer. Então André tinha essa questão de conectar. E talvez daqui tenha surgido essa conexão que anos depois ele vai pregar lá na Grécia. Talvez foi desse momento aqui. Então você vê como o Espírito Santo vai trabalhando e também em outras situações na própria vida do André
para que ele depois seja usado nesse ministério. Mas André tinha essa paixão de conectar, paixão de trazer as pessoas para próximo de Jesus Cristo. Isso deve ser uma atitude que também nós tenhamos, de trazer as pessoas a Jesus. Sabe, a gente não precisa salvar ninguém. André não tinha esse entendimento de que ele precisava converter uma pessoa a Cristo. Mas ele sabia que no momento que a pessoa chegasse a Jesus, essa pessoa poderia ser mudada. Essa pessoa teria uma vida transformada porque ele teve a sua vida transformada no momento em que ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma ele fazia. Ele levava pessoas para conhecer Jesus. Ele levou seu irmão e levou agora o menino, levou gregos, ou seja, ele levava sua família, ele levava pessoas que tinham pouca importância numa sociedade, porque você só era considerado após você chegar a uma idade adulta, e levou pessoas que eram de outras nações, ou seja, ele levava todo mundo até Jesus. E essa deve ser a nossa atitude. Levar as pessoas até Jesus. Levar elas até a verdade suprema que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Essa deve ser a nossa paixão na nossa vida. Conduzir as pessoas a Jesus. E deixar que Jesus transforme as pessoas. Às vezes a gente fica muito preocupado em saber todas as respostas, em ter todos os argumentos. E a verdade é que tem que ser simples. É levar as pessoas a Jesus. E deixar que Jesus cuide delas. Deixar que Jesus faça isso. Independência, em oração, em submissão, em clamor a Cristo para que Ele venha fazer a sua obra. Mas nossa vocação deve ser de levar as pessoas a conhecerem a Jesus. E ao conhecer a Jesus, Jesus pode transformar essas pessoas. E André tinha essa paixão, essa atitude, que também deve ser uma atitude que nós devemos ter na nossa vida. Quarta atitude que ele teve, que é muito importante na questão evangelística, André ele se inteirou sobre as profecias. Vai agora para Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. E em Marcos capítulo 13 nós temos uma história muito interessante sobre eles próximos ao templo, né? E diz assim, Marcos 13:1, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Nós não sabemos quem é, Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André, normalmente é só Pedro, Tiago e João, mas André está aqui, lhe perguntaram em particular, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal há da zona comum, porque sempre que Jesus tem um grupinho mais próximo, é sempre Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sempre. Mas André aqui ele ficou interessado nesse assunto. Eu não sei se ele se interessou porque foi ele que disse, olha essa construção, ou se realmente ele viu que aquilo era muito importante, ele precisava saber. Mas ele queria entender o futuro, as coisas que estavam por vir, o que estava para chegar mais adiante. Se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos as situações que nós estamos vivendo, nós temos uma convicção: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Ele vai até o Senhor Jesus Cristo, dentro dessa explicação, e vai dizer que vai haver rumores de guerra e tudo mais. Mas nós precisamos ver, a gente tem que ter noção, né? Quando o dia amanhece, a gente já tem noção se vai fazer calor ou frio. É claro que morando no Rio Grande do Sul, você nunca tem certeza absoluta disso. Pode chover do nada, pode fazer calor do nada, pode abrir o sol do nada. A gente nunca sabe. Mas ainda assim, nós precisamos ter esse entendimento de que as coisas ao nosso redor estão nos falando alguma coisa. Né? É evidente, evidente. É óbvio que, por mais simplório que seja, quanto mais o tempo passa, mais perto da voz de Cristo a gente está, porque né, é inevitável. O momento, o tempo da história e o tempo de Deus vão se encontrar. E quando esse tempo da história e o tempo de Deus se encontrarem, vai acontecer os próximos passos que nós estamos aguardando. Mas André tinha esse interesse especial de saber quando as coisas iriam acontecer. E nós também devemos
dar atenção especial às profecias. As profecias estão aqui para nos ajudar e também para nos alertar a entender que o tempo é curto e que nós devemos fazer o nosso melhor no tempo que ainda temos. Porque a nossa maior esperança é que no momento, no abrir e fechar de olhos, nós vamos estar com Cristo. Eu estou gravando essa mensagem agora, os irmãos vão ouvir essa mensagem daqui a algumas horas. E eu acredito que isso venha acontecer. Mas eu acredito também que entre eu terminar essa pregação e os irmãos terem a oportunidade de assistir, pode ser que a gente não esteja mais aqui. Pode ser que eu não consiga concluir essa gravação. Porque Cristo pode voltar a qualquer momento. E seria incrível se alguém, tempos depois, acabasse pegando esse telefone aqui e olhando essa gravação, que vai estar na memória do telefone, e visse que, pum, sumi. Pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Nós estamos aguardando a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso deve ser um alerta para nós. Deve ser aquilo que está batendo junto com nossa mente, dizendo, olha, o tempo está próximo. Vivendo o tempo que nós vivemos, e, sabe, sem perspectiva nenhuma de mudança, né, de, vamos ter cura para essa pandemia, vamos sair dessa, as coisas vão voltar ao normal, sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente sabe que existe uma promessa de um retorno do Rei. E essa promessa deve estar na nossa mente quando nós pensamos, pode ser a última vez que eu falo com essa pessoa. Pode ser a última vez que eu falo sobre Cristo para essa pessoa. Pode ser que nunca mais ela vai ouvir o Evangelho. O que nós estamos fazendo? Precisamos aprender sobre profecias, aplicar profecias nas nossas vidas e, baseado nisso, anunciar as boas novas. E a quinta e última atitude que André nos deixa é que ele permaneceu junto com os seus. Permaneceu junto com os seus. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo de número 4. Atos 1, 4. A famosa história da ascensão de Jesus, que diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí continua a história, que eles perguntam quando vai acontecer essas coisas, novamente, interesse sobre profecias, e ele vai dizer no versículo 8 que nós receberemos poder, o Espírito sobre nós, o Espírito Santo, e seríamos suas testemunhas. E aí Jesus ele ascende aos céus, e os anjos falam com os discípulos, e no versículo 12 diz, então voltaram para Jerusalém, conforme Jesus tinha dito para eles, né, não se ausentem de Jerusalém, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, para aquela grande sala, né? Os que se reuniram, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Versículo 14. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Após aquele final maravilhoso, né, o grande desfecho da ressurreição de Cristo, os 40 dias com eles, e agora ele acabou de subir aos céus, André permaneceu junto. E aqui esse permanecer não foi tipo, ali naquele dia eles ficaram juntos. Não, ele permaneceu conforme havia sido dito e pedido pelo Senhor Jesus Cristo. Fiquem juntos. E ele ficou junto. E ele perseverou orando e com súplicas. Em oração e súplicas. Nós precisamos estar juntos. Evangelismo muitas vezes é feito sozinho. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na minha vizinhança. Mas nós, igreja, precisamos permanecer juntos. É a comunhão com os santos, é estar uns com os outros que nos faz ainda mais alertas, que nos faz ainda mais entendedores de que a gente precisa um dos outros.
sabe? Eu sei que hoje em dia nós não conseguimos estar na igreja tanto quanto nós gostaríamos, é óbvio. Eu tenho as minhas situações, o irmão tem as suas situações, Deus sabe, Deus sabe. Ninguém está julgando ninguém por causa disso. Mas tanto quanto nós podemos estar juntos, é importante que nós estejamos juntos. Porque isso faz bem, isso nos mantém alertas, isso nos dá um senso de comunidade, de enxergar melhor a necessidade do meu irmão, de estar próximo para poder buscar auxiliá-lo ou poder receber auxílio dele. Estar junto, orar junto, clamar a Deus junto, tudo isso é muito importante. E é uma atitude muito necessária para que nós prossigamos, porque como se fala aquela famosa ilustração de que somente uma brasa isolada ela não subsiste por muito tempo, mas quando está junto com outras brasas, isso sim vai durar por mais tempo. Então, irmãos, essas são 5 atitudes que André deixa aqui claro. André, na verdade, ele não registrou nada, né? Mas são essas 5 atitudes que eu gostaria que nós pudéssemos meditar, para que nós possamos fazer missões, para que nós possamos falar do Evangelho. Essas 5 atitudes são importantes, que elas possam ser vistas na minha vida, que elas possam ser vistas na vida do irmão, e que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus. Talvez nós não seremos aqueles que vão levar o Evangelho a muitas pessoas, mas seremos aqueles que vão levar de um em um as pessoas a conhecer Jesus. Que Deus abençoe. Temos todos uma excelente noite, um bom resto de feriado e que Deus nos abençoe até o próximo culto. Graças a Deus. Muito bem, o microfone estava desligado aqui, ainda bem que eu consegui enxergar. Eu vou só mexer aqui, meus queridos, na minha imagem, que eu estou muito branco aí, agora que eu estou vendo. Deixa eu ver se consigo melhorar. Minha esposa tinha me dito recentemente que parecia que estava muito vermelho, mas agora estou muito branco. Bom, eu acho que vai melhorar um pouco. Enfim, deve ter melhorado um pouco aí a imagem, estava parecendo um fantasma. Bom, vamos lá então, meus queridos, vamos para os pedidos de oração. Começarei então com os pedidos de oração que estão no grupo de WhatsApp da igreja. E aí então depois eu lerei os pedidos que estão no Facebook, tá bom? O primeiro pedido, meus queridos, fui eu que fiz. Eu pedi pela mãe do pastor Robson, um amigo muito querido que Deus nos deu. Ela está internada em Brasília, está com mais de 50% do pulmão comprometido. O pastor Robson mandou uma mensagem para mim dizendo que ela teve um ataque cardíaco por conta de as questões da Covid mexeram com o rim dela e por 7 minutos, então, ela não teve batimento cardíaco, mas pela graça de Deus ela conseguiu voltar. Então, ele tem clamado para que nós possamos orar pela mãe dele, Dona Ioli. Então, vamos orar por ela. Graças a Deus, ela já tem Cristo como Salvador. Então, clamemos ao Senhor pela vida dela, Dona Ioli, mãe do pastor Robson. Depois a Dona Angelita pede oração pela saúde do irmão Paulo da Veiga, pela salvação de Samuel, Natiele e Laureci, sua mãe, pela oportunidade de chegar aos ouvidos do seu irmão Jovair, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar e redimir a humanidade. Também ela pede por sua saúde. Também, meus irmãos, a Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos, Jorge e Rodrigo, saúde deles, dela, Dona Gessi, da Luísa, da sua irmã Nedir, que está no Ernesto Dornelles. A Dona Gessi me confidenciou que ela já tem metástase pelo corpo, então vamos orar pela Dona Nedir. A Dona Gessi pede por harmonia familiar, pela correção e sabedoria nas decisões a serem tomadas e gratidão pelo cuidado e proteção conosco. A Tamires pede por sua saúde, da sua família, pelo seu trabalho e também do seu esposo Lauro Júnior. O irmão Ayrton pede pela Ângela, Giovana e Roque e também pela sua atuação profissional.
A irmã Fernanda pede que continuemos orando pela saúde e salvação da Aline, saúde e salvação da Suzana, dos seus cunhados Glênio e Clóvis e saúde para sua mãe Marina. A dona Beth pede oração por sua sobrinha Carol, que está fazendo concurso para a aeronáutica neste domingo, por sua família, saúde e vida espiritual, pelo trabalho do Júlio e que Deus conforte os corações dos familiares da minha prima Célia, que faleceu neste final de semana. Então, são os pedidos que estão no grupo da igreja. Vamos para os pedidos que estão aqui no Facebook. Meus irmãos, eu não sei porquê, mas o Facebook eles mudaram aqui a questão dos comentários, então não sei porquê eles acabaram mexendo aqui, mas eu acho que eu vou conseguir ler todos, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver quais pedidos que tem aqui. Dona Rosângela pede oração, porque queria pedir oração, tenho que marcar um exame de rotina amanhã. Queria também pedir aos irmãos que continuem orando por uma vizinha, Jocelaine. Ela ainda se encontra no hospital, mas já saiu da CTI. Está se recuperando bem com a graça de Deus e as orações dos irmãos. Também a irmã Tatiana, lá de Júlio de Castilhos, pede oração por sua família e pelo primo do Márcio, que ainda está no hospital com meningite bacteriana e hoje foi isolado porque está com Covid-19 também. Que o nosso Deus esteja no controle, os familiares, esposa e filhos estão muito preocupados. Muito bem, são os pedidos de oração aqui no Facebook. Se porventura chegar depois, eu coloco no mural de oração. Também orem pela saúde da minha esposa. Amanhã ela vai fazer exames. Começará, na verdade, uma semana de exames. Ela precisa fazer amanhã, vai fazer exame de sangue na semana que vem. Tem endoscopia, colonoscopia para fazer também. Então esperamos que até o começo do mês de maio ela possa descobrir o que tem acontecido, as dores dela. Como eu já tenho dito para os irmãos, às vezes são mais fortes, às vezes são mais fracas. Então Deus tem cuidado bastante dela em relação a essas dores, tá bom? Quero convidar a todos vocês que me acompanhem numa palavra de oração. Eu orarei de maneira superficial por esses pedidos, mas depois vocês podem orar junto com as suas famílias. Vamos orar então? Pai de amor, Deus de misericórdia, muito obrigado pelo desafio que nos deste, seja pelos hinos que cantamos, pela palavra do Senhor pregada pelo teu servo. Oramos, ó Deus, pela vida de pessoas que estão com a saúde debilitada, irmã Luciana, irmão Paulo da Veiga, Paulo Barbosa, também, Senhor Deus, familiares nossos, como a irmã da Dona Gessi, também tantos outros que foram citados. Nós oramos que a poderosa mão do Senhor esteja sobre essas vidas, mas também nós clamamos pela salvação de tantos desses, ó Deus, que não são salvos, e oramos que através das enfermidades os corações estejam abertos para a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, um coração disposto a poder servir como missionários, pregando Tua palavra, orando pelos missionários, contribuindo com a obra missionária também, Pai de amor. Oramos, Pai, que o Senhor também direcione o coração daqueles que não têm trabalho, supra suas necessidades, ajude os nossos irmãos, ó Deus, como foi pedido, seja na atuação profissional, seja nas questões familiares, que sempre o Senhor, ó Deus, que é todo-poderoso e soberano, use essas situações para que nos acheguemos cada vez mais perto do Senhor. Dá-nos um coração, ó Deus, sensível as necessidades da nossa sociedade, principalmente necessidades espirituais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com a saúde espiritual em dia. Agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, por podermos clamar ao Senhor em oração. Obrigado por essa transmissão, pelo privilégio de chegar nas casas dos irmãos através da internet. Obrigado, Senhor, entregamos esses pedidos todos em Suas mãos, confiados que, segundo a Sua vontade, todas as coisas acontecerão. É o nosso desejo, oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, grande privilégio estar com todos vocês. Eu vou pedir que vocês orem por todos esses pedidos. Logo mais eu colocarei no grupo da nossa igreja, colocarei também aqui no Facebook.
Mas é importante que você ore, não esqueça, se porventura não lembrar do nome, coloque diante de Deus por aqueles que estão enfermos ou aqueles que estão sem trabalho, enfim. Sabemos que todas essas coisas, Deus está no controle de tudo. Ore por missões, viva missões, contribua com missões. Temos pessoas nos mais diversos lugares desse mundo pregando o Evangelho e como igreja nós temos o privilégio de poder adotá-las e estarmos juntos aonde quer que elas estejam pregando o Evangelho. O nosso campo é Porto Alegre, é o Rio Grande do Sul, é o Brasil. Então nós precisamos ser fiéis. Aonde quer que Deus nos colocar, precisamos ser fiéis. Então, meus amados, que Deus os abençoe, tenham todos uma boa noite, tenham um bom resto de semana, aproveitem o final do feriado e, se Deus quiser, então, domingo nós estaremos juntos. Fiquem atentos às nossas redes sociais, porque avisaremos, caso mudemos de bandeira, avisaremos então sobre o acréscimo do culto presencial, mas por enquanto apenas o culto presencial pela manhã. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma boa noite.